Olá, turma! Hoje vamos conversar um pouco sobre as relações entre o desenvolvimento da infância e o lúdico. Abordaremos alguns tópicos para que possamos entender melhor sobre a importância desse assunto, focando sempre na melhoria do ensino e no desenvolvimento das crianças. Vamos nessa? Qual a função da escola diante dessa nova visão de infâncias e crianças em relação à cultura e ao lúdico? A atividade lúdica é a ação expressada por meio de brincadeiras e jogos, podendo ser feito independentemente de tempo, espaço ou de objetos. Isso proporciona que a criança crie, recrie, invente e use sua imaginação, tornando o espaço escolar mais atrativo. Assim, as crianças passam a refletir sobre a importância dos jogos e das brincadeiras numa perspectiva lúdica. A escola de educação infantil não pode exprimir-se desse processo decisório, tem que assumir seu papel voltado à promoção de cultura e desenvolvimento global dos pequenos em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, emocional e social, além de garantir a reflexão e inovação da prática educativa infantil. O lúdico gera na educação infantil uma prática educacional, conhecimento de mundo, oralidade, pensamento e sentido. O reconhecimento no passado da infância é diferente nos dias de hoje. Não se compara como e era visto no passado. Ao estudar a infância e a educação, vamos perceber as transformações ocorridas com o passar dos tempos. A infância é o período onde a criança se desenvolve. É a fase de descobertas do mundo, ver, ouvir, sentir, tocar. Mas nem sempre foi assim. Antigamente não existia uma valorização da criança como indivíduo. Havia criança, mas não existia o conceito de infância. O presente artigo visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento e aprendizagem na educação infantil. Tem como objetivo conhecer o significado do brincar, conceituar os principais termos utilizados para designar o ato de brincar, tornando-se também fundamental compreender o universo lúdico, onde a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo. Aceita a existência dos outros, estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente. E ainda os benefícios que o brincar proporciona no ensino-aprendizagem infantil. Ainda que estudo traz algumas considerações sobre jogos, brincadeiras e brinquedos e como influenciam na socialização das crianças. Portanto, para realizar este trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica fundamentada na reflexão de leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem como pesquisa de grandes autores referente a esse tema. Desta forma, esse estudo proporcionará uma leitura mais consciente acerca da importância do brincar na vida do ser humano e, em especial, na vida da criança. Como deve ser a prática pedagógica do professor de educação infantil neste sentido? As práticas do professor na educação infantil devem ser lúdica e criativa, para fazer com que as crianças se divirtam e também aprendam de uma forma mais confortável. O professor, ele deve realizar atividades com algumas brincadeiras, levar para as crianças jogos de estratégias, jogos de desenvolvimento, jogos com regras e jogos pedagógicos, que envolvam raciocínio para estimular e desafiar o desenvolvimento das crianças. Antes dele aplicar as atividades lúdicas, ele precisa verificar os espaços físicos na instituição onde trabalha, deixando organizado e preparados para que o ambiente fique prazeroso, aconchegante e lúdico, e que favoreça a interação, socialização e a solidariedade das crianças com as outras. Uma das atividades que o professor deve aplicar é com os brinquedos na qual eles podem ser estruturados ou não estruturados. Esses brinquedos vão ensinar a criança a explorar e conhecer as coisas naturalmente. Temos alguns exemplos de brinquedos: os móveis para os bebês que ficam deitados, mordedores e chocalhos para os bebês que sabem segurar com firmeza, caixas, blocos e cubos para aqueles que já ficam sentados, bolas de carrinhos para aqueles que engatinham e carrinhos de empurrar para aqueles que já andam. Alguns exemplos de jogos: pinturas, jogo de tabuleiro, massinha, mímica, dança, quebra-cabeça, jogos que servem para aquelas crianças que já falam e que já andam.
Outra prática que o professor pode utilizar é contar histórias com livros bem ilustrativos, onde pode ser usados fantoches, fantasias e máscaras, fazendo com que a criança fique curiosa em saber da história e chamando a atenção dela. Conversar com elas também sobre uma infinidade de temas, brincar com elas ao ar livre para que elas explorem todos os outros ambientes também. Brincar de fazer de conta, onde é um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade imaginativa e criativa da criança, ajudando também a desenvolver a linguagem verbal e interação com os colegas. Os materiais que são usados nessa prática podem ser bem diversos e o professor ele pode começar por itens que já estão disponíveis em sala de aula. E todas essas práticas irá promover o desenvolvimento da capacidade infantil de conhecer o mundo e a si mesmo. As propostas devem estar centradas nas crianças ou nos professores? E por quê? O processo de ensino-aprendizagem deve ser a interação entre a pessoa que ensina, o professor, e o que aprende, o aluno, sendo que o ato de ensinar e aprender acontece entre a relação dos sujeitos humanos, relacionamento esse que envolve afetividade, atenção e uma boa comunicação. A instrução deve estar centrada no estudante, sendo uma abordagem ampla de ensino que inclui substituir aulas expositivas por aprendizagem ativa, responsabilizando os estudantes por sua própria aprendizagem e usando a aprendizagem em ritmo pessoal ou aprendizagem cooperativa. Na educação infantil, entoa-se em uníssono que as crianças necessitam estar mais envolvidas em atividades educacionais imbricadas no brincar e nas brincadeiras. No brincar, a criança produz cultura e as brincadeiras. Contudo, o que proporcionam atendem a muitas especificidades da criança, como ser e informação, e passam a ser vistas como essenciais ao seu desenvolvimento sadio. Oportuno ressaltar, brincar e brincadeira são práticas diferentes do universo infantil. Ao falar sobre a importância do lúdico no desenvolvimento infantil, cabe ao professor reconhecer a importância do lúdico no universo infantil, organizar os espaços físicos de forma que se apresentem ambientes prazerosos e seguros. Conseguimos entender um pouco melhor agora? Espero que todos tenham gostado da apresentação e nos veremos em breve.